A trajetória do Sadaki com a Loud fez muito barulho. Porém, tudo que teve um começo, inevitavelmente, encontra o seu fim. Matías Deli Petro nasceu na Argentina, em 8 de março de 1997. E desde jovem já apresentava uma personalidade forte e determinada. A história do Manito nos esports começa muito antes do lançamento do Valorant. Matías teve seus primeiros contatos com jogos competitivos em LAN houses. Febre nas Américas, as LAN houses eram frequentadas por jovens entre os anos 2000 a 2015, e era quase impossível passar por esse ambiente sem ver o Counter-Strike 1.6. Para Matías, isso não foi diferente. Ali nasceu seu interesse pelo cenário de esports, especialmente ao assistir o time SK Gaming competir. Jogadores como Spawn e All inspiraram o jovem Matías a sonhar em se tornar um jogador profissional. Matías, então, começou a projetar sua carreira como pro player. O primeiro passo era adoptar um nome especial, que ele se identificasse e fosse único. E desse desejo nasceu Sadaki, uma palavra de origem hindu que significa buscador. Sadaki então definiu seu sonho e foi em busca dele. Começando pelo Overwatch. Porém, foi no Paladins que ele realmente se destacou. Após passar por algumas organizações da Latam, ele chegou à Space Station Gaming, ou SSG, onde alcançou seu auge no game, conquistando títulos regionais e vagas para o Mundial do Paladins no ano de 2018 e 2019. Tudo isso ao lado de FRZ, Região, Mitou e Ares. O Paladins World Championship funcionava em um formato de eliminação única. Em outras palavras, se você perdesse um jogo, estava fora. E infelizmente dessa forma aconteceu. Em 2018, a SSG conquistou o 4º lugar, mas em 2019 foi eliminada no primeiro jogo. Uma derrota bastante amarga para Sadaki, que viu sua última oportunidade de ganhar o Mundial de Paladins ir embora, já que o campeonato deixou de existir no ano seguinte. Contudo, algo novo estava surgindo. Algo novo inicialmente chamado de Projeto A, ou Valorant. O ano era 2020. Sadaki ainda sentia a derrota no Mundial de Paladins e o fim da SSG. Porém, o pré-hype do lançamento do Valorant chamou sua atenção. Apaixonado pelo gênero shooter, ele logo começou a estudar o FPS tático da Riot Games e a produzir conteúdo nas suas redes sociais, dedicando-se a ensinar. Suas habilidades como pro player e conhecimento do gênero shooter o ajudaram a entender a mecânica do Valorant mais facilmente. Assim, ele passou a focar em desenvolver sua liderança e seu perfil de IGL, como conhecemos popularmente. O Manito estava de volta. Toda sua trajetória até esse momento contribui para ele voltar ao cenário competitivo. Começando pela Astral Esports, que durou apenas 5 meses, mas foi tempo suficiente para o excelente desempenho de Puleule, Noswer, Leazo, Nax e Sadaki gerar frutos. Para montar, desenvolver e coordenar um time, todas as peças precisam se encaixar. Não basta apenas adicionar jogadores com desempenho individual incrível. Eles precisam atuar de forma coesa para alcançar o objetivo. A vitória acima de tudo. E nesse lugar mora a habilidade de Sadaki. O IGL tem essa responsabilidade dentro do jogo.
entender bem como seus companheiros agem e fazê-los executar a melhor tática para aquele momento. A partir de 2021, a Riot Games tomou a frente dos campeonatos de Valorant. Esse foi o primeiro ano em que tivemos um Mundial de Valorant. Sadak aceitou a proposta para integrar a organização brasileira portuguesa Vikings, ou VKS. Sendo o único argentino do time, ele precisou aprender sobre a cultura brasileira, para interagir e liderar a equipe. Aprender a falar português não foi um problema para ele. Ianca Fonseca e Matias Delipetro se conheceram em 2019 no Paladins, e desde então ele vinha aprendendo a falar a língua portuguesa com sua esposa. O Manito, ao lado de Saci, FRZ, GTN, Sutecas e o coach Bazooka, levaram a VKS até o topo, ficando em primeiro lugar em 10 dos 16 campeonatos ou etapas que competiram. Um feito incrível. Eles foram campeões do Masters e do Challengers Regional Brasileiro, além de se classificarem para o Masters Reykjavik e o Champions Berlim de 2021, onde não conquistaram resultados tão elevados, mas aos poucos estavam chegando ao topo do cenário do Valorant. Vai ao solo e a Vikings quer contar uma linda história. Abertura, FRZ, consegue 3, mais o John aparece no momento, gigante, Sadak vai pegar a eliminação final e acabou! 2 jogadores da Vikings despertaram o interesse de uma organização de esportes em rápida ascensão, tanto no Brasil como no mundo. Saci e Sadak chamaram a atenção de várias organizações. A MIBR foi uma delas. Sadak pretendia fechar com a MIBR, quando Saci aconselhou que antes de tomar qualquer decisão, eles deveriam ouvir uma última proposta, vinda da crescente Loud. Com a Loud, tudo mudou. Sadak e Saci no comando montaram a equipe de Valorant de uma organização com grandes ambições e torcida, coisa que foi determinante para eles na hora de fechar com a Verducha. Aqui começa uma história que impactou todo o cenário competitivo do Valorant. Sadak, ao lado de Les, Aspas, Saci, Pancada e o coach Bazooka, fizeram história. Ao longo de 2022, eles participaram de 7 campeonatos. Conquistaram um segundo lugar no Masters Reykjavik e no Masters Copenhagen, eles foram eliminados jogando apenas 2 partidas. Mas o time não se abalou. Com a vaga do Champions 2022 garantida, após vencer o Regional Brasileiro, eles entenderam que para chegar ao topo do mundo, era necessário aprender com os erros e continuar. O Champions de Istambul começou em 31 de agosto de 2022. A Loud começa sua ascensão contra o time japonês Zeta. Era um grupo difícil. Do seu lado estava a equipe favorita a ganhar o campeonato, a Optic Gaming. E depois de 19 dias, 7 partidas e uma derrota, Sadak, Les, Aspas, Saci, Pancada e Bazooka levantaram o troféu. Em uma final impressionante, eles venceram da Optic e a Loud é campeã do mundo. Campeã do Champions! O Brasil é top 1 do mundo! Finalmente, Sadak pôde mostrar todas as suas habilidades e conhecimentos, vencendo um verdadeiro duelo mental e tático contra o FNS, considerado o megamente do Valorant, um dos maiores IGLs do mundo naquele momento. Graças ao desempenho como equipe e individual dos jogadores, a Loud soube responder à maioria das situações e aos antitáticos elaborados pelo IGL da Optic. Mas uma coisa é certa, todo time que vence chama a atenção de outros que gostariam de ter um pedacinho daquele sucesso. Com a Loud não foi diferente. Saci e Pancada seguiram para uma nova etapa em suas vidas, enquanto Les, Sadak e Aspas se mantiveram na Loud. Era 2023, e 2 grandes reforços chegavam para integrar a nova Loud. Promessas do cenário brasileiro, Twiz e Kamonzin, 2 jovens com muita mira e vontade de vencer sob o comando do novo coach Frog. A Loud, vencendo o Champions 2022, trouxe para o Brasil o VCT Locking, sendo palco pela primeira vez de uma competição internacional de Valorant.
aconteceu na cidade de São Paulo, com a participação de 32 times do mundo todo e, novamente, a Loud protagonizou as melhores séries do campeonato, ganhando de gigantes como Gen.G, Karmine Corp, Energy e DRX. Contudo, dessa vez o primeiro lugar não chegou. O título ficou para a equipe europeia Fnatic, que ganhou da Loud por 3-2 na grande final. Uma derrota que marcou profundamente os brasileiros. A Loud, e especialmente Sadak, gostariam de ter conquistado aquele título. Embora não tenha nascido no Brasil, nem tenha se naturalizado, Sadak tem bastante afeto pelo país. Em algumas situações, até esquece que é argentina. Nós brasileiros ganhamos a Champions, irmão! Você é argentino? Sadak afirma que há muitas semelhanças entre argentinos e brasileiros e que acredita que a única diferença de fato é a barreira linguística. A sua paixão pelo Brasil se deve a diversos fatores pessoais, mas ele afirma que o principal foi a forma como os brasileiros o acolheram e valorizaram o seu trabalho. Novamente, eles lidaram com a derrota de cabeça erguida. O lock-in foi apenas o primeiro passo desse ano. O VCT Américas começou, um dos maiores campeonatos em duração da história do Valorant. Foram aproximadamente 57 dias. Loud somente perdeu para NRG na fase regular, a mesma que encontraria na final, com uma participação determinante do Sadak, que garantiu o MVP da final. Consegui pelo menos forçar o time. Nossa senhora! Sadak entendeu ali, arriscou no lugar certo. E agora, Sadak de novo. Olha o Manito vai aprontando, hein? Não encontra mais um abate agora. Sabe de onde veio o Victor? Tem a oportunidade de um roundaço, Sadak. Vamos ver, faz a popada, entendeu? Ele viu de novo, tem toda a informação que precisa. Já levou 4. Valeu, Sadak! Uma máquina! A Loud atropelou a Energy com um resultado de 3-0, levando o título do VCT Américas e o título de IGL do ano para o SAD. Agora, a Loud chegava no Champions 2023 para defender o título e com a chance do bicampeonato mundial. Embora tenha feito uma campanha excelente e eliminado a Fnatic da semifinal, a Loud apenas foi eliminada para a Evil Genesis, justamente a EG que seria a vencedora do campeonato. Loud terminou o ano cravando novamente um lugar no pódio do Valorant internacional, se mantendo entre os 3 melhores do mundo. O ano de 2024 foi muito turbulento e desafiador. Após a saída do Aspas, substituir o considerado por muitos melhor duelista do mundo parecia uma missão quase impossível. Então, a Loud projetou a ideia de um time coeso e optaram por trazer o QCK como um jogador mais flexível. Os 2 primeiros campeonatos do ano foram positivos. A Loud conquistou o 2º lugar no Kickoff e um top 4 no Masters de Madrid. Porém, após o Masters, o time começou a sofrer complicações, dificultando o trabalho tático e encurtando o tempo de preparação da equipe. Contudo, nada estava a favor da Loud. E assim, eles não se classificaram para os demais campeonatos internacionais no resto do ano, como o Master Shanghai e o Valorant Champions Seoul. Apesar de um ano turbulento, isso não apaga o legado construído até aqui. Foram muitas alegrias, aprendizados e sentimentos. Mas, infelizmente, os últimos resultados fizeram que o ano competitivo terminasse de forma inesperada. Esta etapa no Brasil chega ao fim, mas a jornada de Sadak segue ganhando novos capítulos.